Fala, Fábio. Olá, tudo bem? Tá tudo bem. Ah, Você aí também? tudo ótimo, graças a Deus. Tá, tá bem. Eu tô ligando para você me dizer aí como que foi que você foi chamada pro Terror e Miséria. Me lembra aí da sua história no Terror e Miséria. Da maneira mais democrática que eu conheço. Você criou uma página no Facebook e começou a convidar todo mundo para fazer Terror e Miséria. Do Terror e Miséria. Do Terror e Miséria. Terror e Miséria do Terceiro Reich. Terror e Miséria. Terror e Miséria. Terror e Miséria no Terceiro Reich foi escolhido para iniciar a série Memória Indelével. Esperamos que seja a primeira iniciativa de muitas e que você acompanhe isso conosco. Cuidado! Não vamos nos lamentar, o inverno não dura sempre. Dia invadiremos pátrias minha novamente. Não precisaremos mais. Com soldados do pântano, cavalo, amapá. Olá, sou Fábio Fortes, ator, diretor teatral, produtor cultural e professor. Estou aqui para falar para vocês sobre a criação, sobre o processo de pensamento da peça Terror e Miséria do Terceiro Reich, uma exposição coletiva de teatro. Esse espetáculo surgiu na minha vida quando, em 2003, eu conheci esse texto na Unirio, assim que eu estava entrando para fazer a faculdade de teatro, e a professora Adriana Maia apresentou para a turma, através da disciplina Leitura Dramatizada, a peça. A gente fez a peça, né? Fez a leitura dramatizada da peça lá na Unirio, e eu fiquei muito interessado na peça, com vontade de trazer ela para Niterói. A gente não pode analisar o êxito dessa produção sem olhar para a parceria que aconteceu entre iniciativa privada e poder público. Se por um lado a produção teve a iniciativa do diretor e produtor de Niterói, Fábio Fortes, ela não teria sido realizada, não teria acontecido como foi, se não fossem os apoios da diretora do Solar do Jambeiro na época, Carla Campos, a servidora pública Carla Campos, e o nosso atual secretário de Esculturas, Vitor De Wolf, na época atuando na Fundação de Artes de Niterói. Tinha um projeto chamado Terças de Teatro no Jambeiro. E estava vago agosto e setembro. Ele me ofereceu a pauta, eu falei, vou montar então o Terror e Miséria do Terceiro Reich. E pensei, como vou montar essa peça, com quais atores? Eu também sou produtor do Niterói em Cena, que é o festival de teatro aqui da cidade. E no Niterói em Cena, nos debates, nos encontros que acontecem, os atores de Niterói reclamavam muito que a produção teatral estava difícil para eles, porque eles não tinham condição de produzir um espetáculo e ainda tendo que chamar técnicos, iluminadores, cenógrafos, figurinistas, que isso fazia com que a produção teatral não acontecesse pelo seu valor, né? O projeto teve a participação de mais de 40 artistas da cidade de Niterói, em todas as suas etapas de produção. Pessoas como Lúcia Serrone, a pesquisadora Lúcia Serrone, como a diretora e produtora de Niterói, Eleusa Mancini. Vários deles nós vamos ver aqui nesse conteúdo, dando seus depoimentos sobre como foi o processo na época. Olá, meu nome é Carla Campos, sou funcionária da Prefeitura de Niterói e atuo na Secretaria de Cultura, Fundação de Artes de Niterói. Eu fui gestora do Solar do Jambeiro nos anos de 2013 a meados de 2016. Fui gestora administrativa do espaço. E o nosso grande desafio, além de gerir um espaço com mais de 12 mil metros quadrados de jardim, todo um patrimônio tombado, era criar uma nova programação. Um dos grandes desafios era justamente adaptar as propostas que eram feitas para o espaço ao espaço propriamente dito, uma vez que ele tem suas limitações arquitetônicas, suas limitações de carga, suas limitações de público. E isso para cada espetáculo era uma coisa nova, era sentar à mesa e vamos pensar, e vamos combinar, e vamos criar uma abordagem para cada coisa que era proposta. Criou-se uma parceria que eu acho que foi muito vitoriosa para ambos, tanto para o espetáculo propriamente dito, quanto para o Solar do Jambeiro. Meu nome é Rafael Ferreira,
Eu participei do projeto do Terror e Miséria do Terceiro Reich como diretor e como ator. A ideia do projeto era que não existisse só uma figura de um diretor, enfim, ou um cenógrafo, um figurinista. Todo mundo tinha que atuar. Eu fiquei como atriz e me lancei numa jornada como figurinista, né? E integrando o GT de visagismo. Mas nós tínhamos outros GTs técnicos, grupos de trabalhos, né? Como o grupo de trabalho de som, programação visual, cenário e também iluminação. Dentro disso, resolveu trabalhar com figurinos base, com cores neutras. Nós tínhamos ali adereços que tinham cores diferentes, por exemplo, o roxo representava o luto e o operário ele tinha uma sobreposição, um adereço, uma sobreposição azul, a elite tinha uma sobreposição vermelha e os SAs tinham uma abraçadeira vermelha, né, sem o símbolo. A gente optou por não usar o símbolo, não usar a suástica, né, e trabalhar com essas cores para dar essa leitura, para dar leitura. Para os cabelos, a gente pensou em penteados mais simples, com referências à época do texto, né? Cocos baixos, efeitos Chanel, com grampos, sobretudo, grampos aparentes. A maquiagem era comum a todos, né? Que era uma base cor da pele, com um efeito de palidez, né? Não havia o uso do batom, rímel, né, para não comprometer esse abatimento. E nós tínhamos olheiras também, né, que marcamos de uma forma bem simples também, com a sombra marrom, abrimos o olho com lápis branco, vermelho, e bom, né, a gente optou por esse caminho. Os ensaios aconteciam de maneira também muito interessante. Nós tínhamos autonomia. Então, por exemplo, se eu fazia a cena Cruz de Giz e o Fábio dirigia, a gente tinha um dia na semana que montava, que ia trabalhando, estudando a cena. Um outro grupo, por exemplo, a Andréa Terra, com os atores de uma outra cena, ensaiava num outro dia. E aí, só que nós tínhamos uma noção apenas do que o nosso pequeno grupo estava fazendo. Óbvio que cada ator também estava em outras cenas, mas, enfim, só tínhamos a noção do que nós estávamos fazendo. Os diretores se encontravam para debater sobre a estética do espetáculo e a proposta de encenação, que a ideia não era fazer um teatro de variedades, era fazer um espetáculo onde tinha uma proposta de encenação, uma estética muito bem clara, mas só as conversas não eram suficientes. Então nós resolvemos fazer alguns ensaios com todo mundo. E aí, num dia da semana, todos os diretores, seus atores, se juntavam para a gente mostrar para o coletivo como é que estava o andamento da construção das cenas, né? E era muito legal. Foi essencial fazer isso. Primeiro, por receber o feedback. Segundo, por dar o feedback. Terceiro, para ter uma noção completa do espetáculo. Quarto, para ter uma noção de coletivo, para você ver assim, atores que não se conheciam trabalhando junto com diretores que não se conheciam, em prol do coletivo. Isso foi muito legal. E esses ensaios foram essenciais para que nós pudéssemos definir a ordem das cenas, a divisão nos blocos de cena. Um primeiro bloco de 15 minutos e as cenas aconteciam simultaneamente, né, nesse espaço. Em outro lado, estava acontecendo uma cena que durava 5, 8 minutos, dependendo da dramaturgia do Brecht e do desejo do diretor, como ele queria montar. A cena ficaria acontecendo por 15 minutos. De repente, tocaria uma sirene antiaérea, que era própria da Segunda Guerra. E o público entendia que tinha terminado, porque as cenas tinham terminado, e o público trocava ou ia para outras cenas, porque aconteciam cenas também no quintal do Jambeiro, né, naquele jardim. Então, o Espião, a Cruz de Giz aconteciam no lado direito, na sala ao lado direito,
e Em Busca da Justiça e A Mulher Judia aconteciam na sala da esquerda, né? Então, e as outras cenas aconteciam em torno da casa. Depois que acabava a cena, o espião e a mulher judia, por exemplo, tocava uma sirene e o público saía da casa e ia rodar novamente atrás de novas cenas. Tocava uma nova sirene, assistia a Cruz de Giz e o Em Busca da Justiça. E aí, quando acabava novamente essa cena, o público saía, assistia mais uma rodada das cenas periféricas e a gente ia para o encerramento da peça. Então, isso fez com que toda a casa tivesse movimentada ao mesmo tempo, falando sobre a peça do Brecht, sobre um único tema, que isso é didático nessa obra, muito importante. O tema é único, o nazismo e a interferência do Hitler na sociedade. Foi um período intenso, assim, e de revisitar um período histórico que, infelizmente, na época da montagem, muito se assemelhava com o que a gente estava vivendo, né, no nosso país. Hoje em dia, acho que a gente devia até remontar, porque o cenário é cada vez mais semelhante, né? Hoje, quando a gente está aqui, que eu vou na janela fazer uma pitaço ou bater panela, tem um milico aqui em cima no meu prédio que fica de lá me vigiando, fazendo vídeo e falando que vai me matar porque eu bato panela às 8h30. Tem as crianças filmando os professores. Exatamente, as crianças filmando os professores, isso aí que você está dizendo, exato. E tinha 2 cenas de criança, é interessante isso, né? Devia ser uma coisa marcante para ele. Porque tem sapatos pretos e tem outros da família que está lendo o jornal. Sim, o espião, né? A criança sai para comprar bala e eles ficam desesperados. Porque a criança pode ter falado com o vizinho, porque o vizinho já perguntou alguma coisa. E até que o menino volta, ele só foi comprar chocolate, né? Esse medo que se tinha, né, de ser entregue. Isso era muito interessante ver o público rindo, mas rindo com uma certa tensão. A noite de estreia tinha uma fila com mais de 300 pessoas em frente ao solar e aquele susto, e nós não tínhamos nunca lidado com um público tão expressivo dessa forma, e isso se repetiu pelas terças-feiras seguintes ao longo da temporada. Foi uma grata surpresa e eu acho que uma coisa extremamente inovadora para o solar e para a cidade também. Todo dia tinham 400 pessoas para nos assistir, que nos deu muita alegria. Mas além disso, o crescimento profissional das pessoas e a capacidade de trabalhar em grupo foi um ganho que essa peça trouxe a todos nós, atores, produtores, diretores e técnicos da cidade. O Solar do Jambeiro passou a ter uma atividade teatral como nunca antes em função dessa iniciativa. Várias outras produções da cidade de Niterói começaram a encarar o Solar do Jambeiro como um lugar favorável para o teatro, abordando a sua arquitetura de uma forma diferente. Se durante o Terror e Miséria a gente adotou a forma de teatro itinerante, isso foi utilizado futuramente por outras produções, então foi um marco para a cidade de Niterói. Tinha uma cena que alguém precisava de um fósforo. E a caixa do fósforo comum não é bidimensional. Eu lembrei que no Motel Sparks davam fósforo, assim, que é tipo uma carteirinha que você tira. Eu sei onde tem esse fósforo bidimensional. Liguei para o Motel Sparks, falei com o gerente, expliquei para ele que era uma peça de teatro e se ele podia me ceder. Ele falou que sim. Mas só que a pessoa tinha que passar lá às 6 horas da manhã. Devia ser a hora que o turno dele acabava. Com mais de 20 embalagens daquelas, usou uma carteirinha daquela. Mas enfim, nós tivemos a carteirinha do outro espaço bidimensional.